normal, está tudo normal no Rio de Janeiro neste feriadão. Você que está acordando aí nesta quinta-feira, simplesmente espetacular depois desse Fla-Flu e dessa vitória que deixa o Fluminense muito próximo da vaga na Libertadores, que praticamente sacramenta ali o retorno do Fluminense à Libertadores, e o objetivo a partir de agora vai ser brigar também pela vaga direta. A gente vai falar mais sobre isso claramente, com toda certeza, ao longo desse dia, mas é mais um clássico, mais um Fla-Flu, para mostrar que o papai é difícil, né? Quando chega, bate de frente com o papai. Um abraço aí pro Virela, que certamente deve ter falado isso nas lives dele hoje. Papai vem pesado, papai é pesado, bate de frente, normalmente é o que acontece. Eles sabem disso, eles arrotam arrogância, arrotam ignorância, arrotam soberba, mas no fim das contas, eles tremem, eles sabem que a dificuldade é grande. E se tem um time que eles entram em campo, vão para o jogo sabendo que vão ter dificuldade e tem uma chance enorme de perder, esse time é o Fluminense. Não vou admitir nunca, mas é verdade. E hoje, mais uma vez, a gente viveu aqui um Fla-Flu, não vou dizer o histórico, porque é banalizar demais a palavra, a gente tem muitos Fla-Flus históricos aí ao longo das nossas vidas, mas foi um jogo, sim, especial. Acho que é um jogo que a gente vai se lembrar. O Fla-Flu do golaço do Lúcio Acosta, o Fla-Flu do Serna se aproveitando da falha do Rossi, o Fla-Flu em que Canóbio parece ter percorrido 300 quilômetros em campo. A gente tem alguns símbolos, jogadores e gestos que eu acho que podem resumir bem o que a gente viveu aqui no Maracanã. Mas quando eu falo, e eu vi alguns comentários, sempre vejo, vocês ainda acreditam nesse time? Todo pré-jogo você fala isso, que tem que fazer isso, chega lá os caras não fazem. Mas muitas vezes fizeram. E especialmente nesse período do Zubeldia, à frente no comando do Fluminense, fizeram. Teve 2 jogos muito ruins, mas o Fluminense tem 100% de aproveitamento como mandante, gente. São 7 jogos e 7 vitórias, é um recorde histórico desde a década de 80. É a maior sequência no Fluminense por pontos corridos, a maior sequência de vitórias. E isso não vem por acaso. Isso vem porque a gente vê claramente que se trata de um time que tem suas limitações, de um time que tem suas dificuldades, tem seus problemas, sim, mas é um time bem organizado. É um time que, taticamente, ele tem um padrão, principalmente de organização defensiva. O primeiro tempo foi de almanaque. O primeiro tempo do Fluminense aqui hoje foi aquele tipo de jogo que você quer, que ele poderia durar 2 dias daquele jeito ali, de tão bom que estava, de tão bom que foi o primeiro tempo do Fluminense. Foi um massacre de efetividade, porque não foi um massacre de posse de bola, pelo contrário, eles tiveram quase 70% de posse de bola, o jogo inteiro, o segundo tempo chegou a bater 75%, mas futebol não se joga só com a bola. E daí vem aquilo que eu falo sempre, para competir num jogo desse tamanho, para competir contra um adversário qualificado como esse, você tem que jogar sem a bola. E quando esse time do Fluminense joga sem a bola, é difícil de ganhar. O que eu estou querendo dizer com isso? Competir, igualar na raça, na vontade, na disposição, na concentração, no foco. O gol do Serna é o quê? O gol do Serna é gol do cara que está ligado no jogo. Porque ele faz a pressão no zagueiro, tá vendo que os caras, que o João Vitor, no primeiro tempo, o garoto errando tudo, tá vendo que os caras estão desconfortáveis, inseguros. O que ele faz? Ele pressiona e não pensa 2 vezes, já vai pressionar o goleiro. E o Rossi erra, e ele faz o gol. Imagine que o Fluminense já estava ganhando de 1-0. Ele faz aquela pressão ali para recuar, ele fica parado. Não sai o gol. É a ambição, é a vontade de fazer gol também. O Fluminense teve isso no primeiro tempo e poderia ter matado o jogo na primeira etapa. Porque se fosse 3-0, 4-0, não ia ser nenhum absurdo. O Flamengo deu um chute no gol, que foi o Carrascal aos 9 minutos. O chute que o Fábio defendeu com facilidade. No mais, o Canóbio, aos 3 minutos, teve uma chance claríssima, frente a frente com o Rossi. Depois o próprio Acosta, um lançamento espetacular do Freitas,
quase saiu ali, saiu na frente ali do Rossi, mas ele conseguiu pegar. Sai o golaço do Acosta, que é mais uma coisa que a gente tem que destacar, uma pintura dessa, um gol histórico no Maracanã. Isso sim, é um gol que a gente vai lembrar sempre. É o Fla-Flu do golaço do Acosta. De jogador diferenciado, de jogador que é hoje a referência técnica desse time. É o jogador da imprevisibilidade. Ele pega a bola, ele erra, porque ele arrisca muito, sim, mas ele tenta sempre diferente. Nessa bola aí, o Rossi não teve nem tempo de fazer nada. Ela dá um kick que deixa uma situação perfeita para ele fazer esse golaço. Depois vem o gol do Serna, teve ainda mais chance. O Samuel entrou depois na área ali, uma boa oportunidade. O Everaldo bateu uma bola dentro da grande área que poderia ter saído o gol também. Então, foi um Fluminense extremamente dominante e efetivo. Conseguiu transformar as oportunidades e o domínio do jogo num todo, mesmo tendo menos a bola, em gols. E num clássico isso é fundamental, é importantíssimo. Não dá para desprezar. E futebol é isso, amigo. Futebol, quantas vezes a gente não viu o Fluminense jogar melhor, ter mais posse e perder o jogo? E aí? Faz o que com isso? No segundo tempo, faltou uma postura mais defensiva, que era natural também de acontecer. Você está ganhando um clássico contra um time forte. É normal que você vá se preocupar em se defender mais um pouco. Mas o que me incomodou foi que o Fluminense deu ainda mais a bola para o Flamengo e deu muita liberdade para que os jogadores do Flamengo levantassem essa bola na área. E foi o único expediente do elenco milionário do Flamengo. Desfalcado, sim, mas isso não justifica. Com o Fluminense bem organizado, a única coisa que o Flamengo conseguiu fazer efetivamente para tentar arrumar um gol foi bola levantada na área, bola aérea. E a defesa do Fluminense está levando a melhor em praticamente todas. Só que é isso. Aquele início do segundo tempo foi... Aliás, aos 8 do segundo tempo, o Serna tem uma chance. A primeira chance clara do segundo tempo é do Serna, que ele bate para fora com perigo. Depois, a gente viu realmente um Fluminense não conseguindo jogar, rebatendo bola para frente, não sustentando na frente mais, porque o Everaldo ele entra para isso, para ganhar essas bolas aéreas e para dar um pouco para essa disputa, para esse embate físico e tentar segurar um pouco no segundo tempo. Não estava fazendo isso, e aí não tem jeito, o adversário vai vir para cima e vai ter mais volume. Ah, mas é só bola aérea. Sim, mas uma hora acontece uma situação. Uma hora vai escapar uma bola ali, vai sobrar uma bola para alguém. E foi o que aconteceu no lance em que o Juninho cabeceia, o Fábio faz uma grande defesa, e aí o René, que vinha fazendo um bom jogo, começa o show de pichotadas. Dá uma pichotada e depois faz o pênalti, corretamente marcado. O Fábio quase pega o pênalti, porque não tinha mais como ele se esticar naquela jogada. Se ele fosse maior, acho que ele teria encostado a mão na bola. O Jorginho é um craque batendo pênalti, foi lá e fez o gol. A partir daí, a gente sabia que ia ser Deus nos acuda, não tem jeito. Aí realmente é a hora que não dá para esperar muita coisa. É se defender com alma, com vontade, com disposição. O Fluminense fez isso. E o Flamengo, acho que teve uma chance com o Cebolinha, chance clara. O Cebolinha bateu, quase fez um golaço, no mesmo lugar praticamente do Acosta. Essa chance que gerou o primeiro gol, cara, e basicamente também foi isso. No mais era abafa. Foi um segundo tempo, até em termos de qualidade, jogo mais picotado, parado. Foi até um jogo fraco tecnicamente, de poucas emoções até o gol do Flamengo ali. Que o Fluminense começa sofrendo um volume muito grande, tem uma pressão ali com o adversário muito mais posse, depois fica meio morno, o Fluminense deu uma equilibrada, parou de sofrer um pouco, até sair o gol. E aí eu vou destacar, e para mim empate não seria justo, pelo domínio, pelo que o Fluminense fez no primeiro tempo, o empate não seria justo. Mas eu vou destacar aqui um jogador que, eu falei muito sobre isso no Jornada ontem, e vou voltar a falar aqui. Ele pode não ser, e nunca vai ser um goleador, nunca vai ser um jogador tecnicamente muito bom, muito acima da média. Ele vai ter problemas de tomar decisão, ele vai tomar decisões erradas. Porque se ele fosse bom em todos os quesitos, ele estaria na Europa, não estaria aqui, que é o Canóbia. O que esse cara fez aqui hoje no Maracanã foi um negócio absurdo, gente. Não dá para normalizar. E aí que eu falo de entender o espírito, de vestir a camisa, de honrar o torcedor que vem aqui no estádio, de honrar a camisa do clube que veste. Isso nos dá prazer, cara. Por mais que você não tá vendo um cara que não é craque. O cara não é craque. O Lute, por exemplo, é craque. Ele não é.
Mas você vê que o cara tá dando a vida. Você vê que o cara tá, até o último minuto, ele tá correndo, tá dando um pique. E com 42 minutos do segundo tempo, o cara tá dando um pique de 50 metros aqui. É um negócio insano. Insano. Ele merecia ser aplaudido de pé aqui, ter o nome dele cantado hoje no Maracanã. Na minha humilde opinião. É disso que a gente precisa. Se você não tem o melhor time, não tem os melhores jogadores de todas as posições, você se supera dessa forma. E hoje o Fluminense teve essa alma. Hoje o Fluminense brigou, batalhou e ganhou. Não tem mistério, gente. Quando isso acontece, agora é claro, nem sempre vai acontecer. A gente vai cobrar, a gente vai ficar chateado depois. Mas quando acontece, a gente tem que reconhecer. Então hoje, para mim, o Canóbio, a postura dele como jogador do Fluminense, a postura dele em campo, não se escondendo em nenhum momento, brigando com os caras, ganhando, que ele ganhou de bola de Cebolinha, que ele bateu de frente do cara aqui. Cara, foi obrigado pelo que você fez. Obrigado. É muito satisfatório você vir para a transmissão, a gente vindo trabalhar, que a gente sofre e trabalha, o torcedor vem para a câmera, o torcedor que está em casa. É prazeroso ver o quanto esse cara se dedicou. E para mim ele simbolizou essa vitória hoje. Não fez o gol, mas ele foi o símbolo dessa vitória e o símbolo daquilo que a gente espera de todo jogador do Fluminense. O símbolo do espírito guerreiro é isso. É isso. Jogadores que se matam em campo. E inspiram outros jogadores. Você vê um cara desse e fala, caralho, o cara tá correndo até agora, eu não posso não correr. Hoje a gente viu um Samuel Xavier ter uma atuação defensiva absurda. Ganhou várias bolas do Cebolinha, tirou várias bolas e no primeiro tempo ainda apareceu na frente, auxiliou. Mas jogou muito Samuel Xavier hoje. Muito. O René estava fazendo um bom jogo até. Aí depois ele deu aquela pichotada no pênalti, deu outra canelada para trás, quase saiu o gol do Flamengo. E é o que eu falo, são essas questões que marcam a carreira do René. Porque ninguém é titular do Fluminense, do Flamengo, do Internacional à toa. É um cara que tem qualidade, que estava fazendo o jogo correto, mas de repente ele resolve, o negócio desanda, ele desata a fazer merda. E aí você compromete uma vitória, compromete uma atuação por uma besteira. Infelizmente. Isso acontece muito, já aconteceu muito na carreira dele. Thiago Silva e Freitas hoje foram muito bem. O Freitas ameaçou dar aquela entregada, como sempre, no segundo tempo. O Thiago Silva, cara, fala o que do Thiago Silva? É só de novo, vou falar o que já falei 50 vezes aqui. É um privilégio. Muito obrigado, Thiago Silva. Muito obrigado por poder presenciar, cobrir, trabalhar e assistir isso de perto. É um gênio, é uma lenda da posição. Esse cara faz absurdo. E o Freitas foi muito bem também, no primeiro tempo principalmente. É inegável, tem que falar, o cara vai bem. Faz merda. No segundo tempo, agora fez merda de novo. É isso, cara, não tem jeito. Tem certas coisas que a gente não vai resolver mais, gente, esse ano. Não vai. Hércules e Martinelli, quando jogam, Martinelli partida absurda de novo. Quando esse cara joga, um time é outro. E mesmo sem centroavante, mesmo com centroavante muita dificuldade, como Everaldo, que às vezes acerta o domínio, limpa a jogada, bate, briga, ganha a bola na cabeça, mas quando tem que tomar a decisão, fica no quase faz o gol, quase dá o passe, quase dá uma assistência. E é o que eu tô te falando, não vai resolver. Aí eu tenho que tirar o Everaldo, colocar o John Kennedy. Quem tá pedindo o John Kennedy? Vocês viram realmente o John Kennedy em campo, gente? O John Kennedy não consegue ganhar uma jogada. Vamos falar sério, pô. Não tem como. Você pode querer que o Everaldo não jogue, mas não faz sentido dizer que não, bota o John Kennedy vai melhorar, porque não tem, dentro de campo não tem nenhum sinal disso. A realidade é essa. Então, tem coisas que não vamos conseguir resolver mais até o final do ano. E é com isso que a gente vai. E Zubeldia deu um nó tático no senhor Felipe Luiz, que veio para revolucionar o futebol brasileiro. No primeiro tempo deu um nó tático, no segundo tempo segurou, e ele explicou a estratégia que ele utilizó para ganar el Flamengo. Deu algunos detalles interesantes que vou colocar aí para vocês. No, bueno, siento que la mayoría de los equipos jugando fuera de casa disminuye. Es como algo natural que disminuya el rendimiento, salvo los 2 o 3 equipos que están arriba. Por eso se sostienen arriba, que por lo general tienen planteles también fuertes, bueno, una serie de cosas que no van al caso. Pero Dios quiera que podamos, que el año que viene podamos hacer mejores partidos de visitante.
Dios quiera porque es el desafío de Fluminense, pero no es fácil. Yo siento que lo que hicimos bien es poder interpretar, que es largo el asunto, ¿no? Poder interpretar dónde estaban sus falencias, ¿no? Las falencias de Flamengo y dónde estaban sus fortalezas. Es largo porque por ahí son 3 puntos de cada que teníamos que hacer y sin bola que teníamos que hacer. Para resumirlo, esos 3 puntos con bola y 3 puntos sin bola los hicimos muy bien gran parte del partido. Un ejemplo con bola es si ellos achicaban en bloque medio, como suelen achicar, había que buscar situaciones a espalda de sus defensores, porque suelen tener un achique cuando la pelota está a los costados, saltan los laterales rápido y ahí se produce una situación un poco desequilibrada, no siempre de los zagueros, que por ahí achican en el momento que no es justo o por ahí retroceden en el momento que no es justo. Eso también es una virtud que tiene Flamengo, pero si nosotros interpretábamos que cuando la bola estaba en zona media podíamos ver esa situación, había que aplicarla. Creo que la hicimos bien. Segundo punto, ese es un punto para destacar, ¿no? Cuando teníamos la pelota. Hay más, pero pongo ese como ejemplo. Y otro punto, sin la pelota, Flamengo suele armar una construcción de 3+2. El 3+2 en la construcción lo hace su lateral izquierdo, zagueiro, y abre la cancha al lateral derecho. Tiran a, como es el jugador Cañoto que jugó por Luis Araujo, lo tiran adentro y Carrascal hacía de Arrascaeta, ocupando el lado opuesto. Entonces, esa distribución de ellos, la W en ataque y el 3+2 en la construcción, había que ocupar bien los espacios. Para no hacerla más larga, los espacios defensivos lo ocupamos bien e a partir daí pudimos bloquear. É bom, né, a gente ver o treinador explicando detalhes que ele pensou, né? É bom a gente ver que é um time que tem trabalho. Você pode não gostar de uma coisa ou de outra, normal, natural. Agora, é um time que tem trabalho. É um time que estabelece um padrão. É um time que tem uma ideia. E ele vai oscilar e vai sofrer como todo time que tem alguns jogadores medianos, como o Fluminense tem. Num todo, é formado por muitos jogadores medianos. Mas foi o que eu falei. É assim que vamos. Até o final do Campeonato Brasileiro. A vaga está muito perto, a gente fala disso. A briga agora é olhar para cima, para brigar pela vaga direta na Libertadores. Com mais uma vitória sobre o São Paulo aqui, o Fluminense vai estar na pré. Não tem jeito, não tem debate. Então é garantir essa vitória. Claro, falta essa vitória, está muito perto. Não está garantido, está muito perto. Tem que ganhar. Segundo sábado tem mais um jogo difícil. Mas depois, ganhando, confirmando a vaga na pré, a briga tem que ser pela vaga direta. E ela pode vir pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. É com esses problemas, com os defeitos e virtudes desse grupo, com o trabalho do Zubeldia, como eu falei, apostando na coletividade, é que a gente vai alcançar objetivos e sonhos que temos ainda em 2025. É desse jeito que vamos até o final e a gente tem que acreditar. É normal. Um abraço para vocês e a gente volta. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, seu comentário. A gente volta ao longo do dia com muito mais da repercussão dessa vitória no Fla-Flu aqui no Maracanã.